E acho que aqui o painel ele vai dar um fechamento da nossa trilha, né, das diversas palestras que a gente teve aí ao longo do dia nessa sessão, né? E o que a gente procurou? A gente procurou colegas, né, para estar participando aqui do painel, colegas de diferentes áreas, né, diferentes visões de mundo, né, um painel, eu brinquei que seria um painel bem eclético, né, com perfis bastante diferentes, né? E a gente colocou como proposta no painel, né, a acessibilidade como valor pré-definido, né, o by default, o default da computação, né? Por que a gente não consegue uma acessibilidade como algo normal, né? Como algo que todo mundo segue, independente de outras de restrições, né? Será que a gente conseguiria, né, uma acessibilidade por padrão, né, em organização, no desenvolvimento de sistemas, em geral, né? E aí, como formar uma cultura de acessibilidade, né? E aí a gente quer buscar isso por meio dos colegas de forma bastante eclética, discutir esse ponto, né? Mas assim, é um bate-papo, então vocês podem ficar à vontade para um interromper o outro, conversar. Acho que a ideia aqui é a gente discutir o máximo possível o assunto. Você quer comentar alguma coisa, James e Zuleika? A nossa intenção é essa, é a gente poder finalizar, fechar com chave de ouro. Então, vocês são os nossos convidados mega especiais para poder estar trazendo esses assuntos aqui, a integração de tudo aquilo que a gente fez. O Sérgio foi muito feliz nas suas palavras. Então, a intenção, a ideia inicial é que cada um se apresente, fale o que tem a ver vocês com a acessibilidade, e depois a gente parte para os nossos desafios e as nossas questões aqui iniciais, para a gente começar a conversar. Pode começar pelas damas aí, minha amiga Primeiro as Águida. damas. Pode se apresentar aí. Águida. Águida, você está nos ouvindo? Não está ouvindo? Acho que ele está ajustando ali o Ele está computador tentando dele. ajustar. Então, É que a gente chegou a escutar ela, é só o microfone dela que está fechado agora, não? Eu estou falando com ela aqui no WhatsApp também, mas se vocês quiserem começar, então, Antúlio ou Rafael, tá aí, quando ela conseguir, ela também já entra, pode ser? Pronto, eu Pode começo. pode começar, Antúlio. Opa, beleza. Eu sou o Antúlio, sou pessoa de cor clara, idoso, cabelos brancos, longos, vestindo uma camisa aqui escura, preta, com os Beatles aqui na camisa. Uso óculos, sou pernambucano de Recife. Minha formação é bem interessante, ela é bem tecnológica, né? Eu sou engenheiro mecânico e também tenho doutorado em ciência da computação pelo Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco, né? Atualmente eu trabalho no SERPRO, Serviço Federal de Processamento de Dados, lá do Ministério da Economia, né? Desde 2008. E atualmente eu estou numa equipe do Design System, que responde pelo padrão digital do governo federal. E minha especialidade é exatamente acessibilidade digital. Eu também sou professor em universidades privadas aqui de Recife e leciono disciplinas que se voltam para esse assunto de acessibilidade, tecnologias assistivas, tá? Trabalhei também em outras empresas públicas e privadas, venho lá da Telefônica de Pernambuco, trabalhei na Telecom Itália, TIM, Coca-Cola e aqui na Porto Digital, né? E sou jurasático, né? Tenho mais de 40 anos em desenvolvimento de sistemas de programação de computadores e tenho o foco, né, no desenvolvimento de soluções digitais acessíveis. Então, esse é Antúlio. Vamos lá, então, vou apresentar um pouquinho aqui. Eu sou o Rafael de Souza, né? Eu sou formado, minha formação é em análise de desenvolvimento de sistema. Eu também tenho pós-graduação em engenharia de software. Então, desde a minha experiência até agora, né? Então, eu passei também
em algumas empresas, diversas empresas. Atuei já com desenvolvimento de software no começo da minha carreira, mais voltado para front-end, né? Aí depois disso foi onde eu comecei a entender, né, começar a me apaixonar pela área de qualidade de software, né, Quality Assurance, e através disso, né, comecei a encontrar pessoas de referência, né, comecei a entender o conceito do que de fato é qualidade de software, e nesse meio do tempo, quando eu comecei a estudar e entender, né, o que é qualidade, eu comecei a entender muito sobre a perspectiva do usuário final. Então, nesse tempo, eu comecei a estudar também, né, como os usuários utilizam, né, nossa aplicação, nosso front-end. Aí foi onde eu entrei na parte também de estudar os conceitos de acessibilidade, né, entender um pouquinho mais sobre como construímos, né, design front-end acessível. Aí onde começou também minha experiência com acessibilidade. Experiência é bem pouca, não tem muitos anos com acessibilidade não, mas eu sou um cara entusiasmo nessa área, né, gosto muito. Onde eu vou, falo um pouquinho de acessibilidade, até com o James mesmo, né, a gente já atuou, já trabalhei, né, com ele, né, na parte de acessibilidade dentro da empresa que nós atuávamos, né. Mas é isso, também quero agradecer o convite do James, né, ele me convidou para estar participando desse painel, não só ele também, mas todos que estão aqui. Eu vejo que é um painel bem importante, quando a gente fala desse assunto, é uma conscientização geral, né, então quero dar parabéns para todos, né, vocês que estão aqui, todos que já participaram das palestras que trouxeram, suas experiências, conhecimento, acho que isso soma muito, né, então, na minha descrição, eu sou pessoa branca, cabelo bem baixinho, né, um pouco grisalho, eu tô com um headphone, uma camiseta listrada cinza, né, e marrom. Tô aqui no meu escritório. Atrás tem uma porta marrom, uma janela do lado esquerdo e que do lado direito tem um vidro aqui, um espelho, tá? Então, geralmente minha descrição, um pouquinho da minha experiência, minha trajetória é isso. E atualmente eu trabalho na Ambev Tech, na parte sou QA Lead, então a gente trabalha também com qualidade na parte ali de liderança dos QAs ali da companhia. E é isso, galera. A Agatha já está conseguindo nos ouvir e falar? Eu acho que ela ainda está sem som. Sem som, né? Não, ela tá e nem ouvir, não sabe o que está acontecendo. Ela entrou e saiu, mas tem um pessoal técnico lá que estava tentando ajudá-la. Então, vamos estar início sem. Vamos aguardar se o pessoal técnico vai conseguir. Diga lá, James. Eu ia até comentar, né, com o Zulei, que já conhece a Águida de algum tempo. Se quiser dar uma introdução ali também sobre ela, por exemplo. É uma... Bom, a Águida Mendes, ela começou trabalhando com inclusão quando ela saiu da faculdade, com 18 anos, quando ela começou a entrar na faculdade, ela já foi para a área de pedagogia, e depois, na hora de que tinha que fazer uma escolha, caiu, como ela fala, que caiu na vida dela a ecoterapia, que fez com que ela aprendesse como que poderia fazer para ajudar pessoas que têm alguma... Oi, escutando. Estamos sim. Sim, estamos ouvindo. Vocês nos ouvem? Sim. Estão ouvindo o que eu estou falando também? Acho que a Águida ela não está ouvindo, mas o som dela está chegando. Desculpa, vou continuar que ela saindo do som lá, achei que ela já tinha conseguido entrar. Mas ela não. Ela está me perguntando aqui se vocês estão ouvindo, mas nós não estamos conseguindo ouvi-la. Não. Aguita, fala alguma coisa se você estiver nos ouvindo. Não. Agora estamos ouvindo. Agora dá para ouvir. Eu só vejo o Rafael. Agora, a gente está te ouvindo. Pelo que ela mandou, ela não conseguiu nos ouvir. Mas o áudio está chegando aí, Águida? Acho que não. Vamos seguindo, então.
Então, o que eu estava comentando, então ela aprendeu a ecoterapia dessa forma, né? Apareceu essa oportunidade e ela gostou da possibilidade de trabalhar com ecoterapia, e desde então ela tem uma empresa chamada Psique, e ela trabalha com crianças e adultos, fazendo com que a família, né, ela trabalha com os 4 pilares, com a família, com a escola, com o professor que está ali na sala de aula, e com o adulto ou a criança, para fazer essa integração. E ela tem histórias muito vertadeiras de como fazer a inclusão sem ficar romantizando, como ela fala, os termos que ela usa é esse, sem romantizar isso, ela fala o que a inclusão é no dia a dia, e traz histórias lindas, maravilhosas de superação, de conquistas, e de realmente inclusão. Por isso que ela foi chamada para cá, mas se ela está falando, olha, ela só está vendo o Rafael, você está no vídeo dela, mas que ela não está escutando a gente. Será que não seria legal ela entrar de novo e vir? Tem a opção de marcar ali, né, pra sair e entrar de novo. Eu pedi para Milena também tentar chamar a Águia dali, qualquer coisa chamar na sala de teste ali para tentar ver o que ocorre ali com relação ao áudio e ao vídeo, né? E aí a Águida retorna assim que estabilizar. Uhum. Estão ouvindo? Oi. Estão ouvindo? Estamos ouvindo. Pode falar, que estamos ouvindo. Acho que o problema é que ela não nos ouve, né? Não nos ouve. Ela não nos ouve. É uma questão de acessibilidade, né? Vamos lá. Falou tudo, Túlio falou tudo. Acho que vamos começar o painel e depois, se ela conseguir, ela entra. Ela entra. Né? A gente está no tratamento aqui. Sim, bora lá. Sérgio quer começar colocando. Claro, Fala, vamos tocando e se ela conseguir fica mais fácil. A gente elaborou algumas perguntas para colocar, para tentar guiar a conversa, mas fiquem abertos, tá? Assim, para expandir o tema. Primeiro ponto é na percepção de vocês, né? O que é para vocês acessibilidade como valor pré-definido, né? E como alcançá-la, tanto na sua organização, né, que você trabalha, como na sociedade como um todo. Aí fique à vontade, porque quem quer começar? Eu posso começar? Por favor. Eu vejo que a acessibilidade, né, ela é a condição e o direito que um ser humano tem de poder transpor barreiras, obstáculos, impedimentos e conseguir alcançar aquilo que ele deseja ou precisa, necessita, né, com segurança e autonomia, sem depender de outras pessoas, né, de outros seres humanos. Quando você tem acessibilidade, né, ela favorece, em particular, a inclusão das pessoas, né, e, em particular, as pessoas que têm algum tipo de deficiência, né. E para suprir, né, esse gap, você dispõe, né, das tecnologias assistivas, que possibilitam que essas pessoas com deficiência exerçam, né, a sua independência com segurança e eficiência. E, na verdade, quem são essas barreiras que ela enfrenta, né? E a gente pode didaticamente agrupar elas em alguns
grupos, né? A primeira barreira é arquitetônica, né? Ou seja, essa obstáculo de eu poder ir e vir, né? Em prédios, ruas, avenidas. Então, uma das barreiras que nós temos é essa. Outra, a barreira de transporte, né? Com condições que uma pessoa possa se deslocar, seja através do transporte público, através também de um recurso privado, como Uber, por exemplo, né? Nós temos aqui, acabamos de passar por ela agora com a Águida, né? A barreira de comunicação, né? Que é a transmissão da informação, impedimentos, ruídos e dificuldade nesse processo do emissor-receptor, né? Ou seja, a comunicação entre pessoas, mesmo que use algum tipo de tecnologia para fazer essa conexão. Nós temos a barreira de informação, que é a questão de você receber e transmitir informação. Aí isso já é um pouco diferente, é a comunicação da pessoa com máquinas, né, com computadores, né. E, barreiras atitudinais, que tem a ver com comportamento, cultura, ética, né, e também barreiras sociais que envolve a exclusão das pessoas em ambientes sociais, trabalho, né, escola, né. E nós temos como uma pré-condição, até porque ela é uma questão legal, a Lei Brasileira de Inclusão, né, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que predefine essas questões de acessibilidade, né, para promover essa igualdade de condições às pessoas com deficiência, né, fazendo com que ela exerça os direitos delas naturais, né, fundamentais, e vise essa inclusão e esse exercício de cidadania dela em relação às outras pessoas. É isso que eu entendo aqui como uma referência. Eu queria que o pessoal pudesse continuar e escrever também. Não, legal, Antônio. Eu posso compartilhar também. Hum. Muito tem essa visão que você trouxe também, né? Acho que isso é muito ali o que a gente traz como acessibilidade, né? Eu também trago que é bem importante isso, porque a gente vê que a acessibilidade, de fato, né? A gente ter, né? Dar capacidade para as pessoas, né? Com diferentes tipos de habilidade, limitações, né? E para eles conseguirem acessar as informações. Então, assim, seja informações tanto de espaço público, você até comentou aí, né? Tanto privado como público, os serviços também de tecnologias, eu vejo também como, não só eu, né? Mas a gente vê muito aí sobre as pesquisas, que também um item, né? De inacessibilidade é o que a gente traz ali para os usuários, né? Com serviço de tecnologias. Então, até comentei com vocês aqui também, né, a gente entender, né, o quão, né, nós conseguimos atingir todos os nossos públicos, né, independente ali da sua limitação física, igual eu comentei, suas habilidades, o quão eles conseguem ter a mesma, né, perspectiva e expectativa, né, que nós, né, e todos nós conseguimos atingir ali, né, o nosso objetivo. Seja, eu sou um usuário, eu quero acessar uma informação num site específico, quero comprar ali um calçado, um tênis. Então eu vou conseguir fazer isso. Uma pessoa que tem uma deficiência física também vai conseguir fazer isso, seja visual, seja coordenação motora, né? Não utilizar o mouse, utiliza apenas o teclado. Então ela vai ter que também conseguir fazer esse mesmo processo. Então a gente, assim, não precisamos, não teria que ter tipo uma barreira no meio que de fato vai barrar essa pessoa, falar assim, pô, não conseguimos. Eu utilizo o leitor de tela, não consigo acessar uma aplicação porque o meu front-end não está acessível, não foi construído de uma forma que uma pessoa que utiliza leitor de tela consegue ter a mesma visão, mesma perspectiva que uma pessoa que não utiliza. Mesma forma também, né, praças, coisas públicas, rampas, acesso para quem usa cadeira de roda, né, uma deficiência, enfim. Eu vejo muito isso, né, que é esses aspectos de vidas, né, que nós temos que levar em consideração, né, e a gente disponibilizar essas informações, tecnologias, enfim, todos esses pontos, né, para que a gente consiga garantir que todas essas pessoas tenham a oportunidade de participar e contribuir com a sociedade no todo. Então, resumidamente, assim, o que eu enxergo como acessibilidade seria essas palavras também. É importante
o que a gente provocou do by default, né, era que todas essas soluções elas nascessem por si só, considerando o aspecto de acessibilidade, né? Seja lá num prédio que está sendo construído, que ele tenha acessibilidade para quem tem uma deficiência permanente ou não, para uma mãe com um carrinho de bebê, né? Uma pessoa com um carrinho de supermercado, né? Ou uma pessoa idosa ou alguém que tem uma condição permanente, né? E na nossa área de TI, no desenvolvimento de soluções aí, eu acho que é o mesmo princípio. Todo sistema novo, ele nascer com essa preocupação, né? Seja na parte visual, seja nos fluxos de dados, de informação, de conhecimento, né? Todos esses aspectos serem levados em consideração. Eu brinquei mais cedo numa das palestras que a menina, a gente estava comentando a respeito de custo, né? Você não, a gente não pode olhar a acessibilidade como um custo. Se é como hoje você querer olhar a segurança como um custo, não é? As soluções de TI, elas nascem com segurança por padrão. Então a gente tem que buscar algo similar, né, na questão da acessibilidade, para a inclusão dos diferentes públicos, né, que a gente tem na nossa sociedade. Eu posso dar segmento aqui. Claro, por favor. Okay. Aí a segunda questão que você colocou é como é que a gente conseguiria alcançar, né, essa acessibilidade, né, seja nas organizações e também na sociedade, né? Eu tenho um pensamento que você precisa de quê? De políticas, né? Políticas, você precisa ter processos e ações, né? Ou seja, a acessibilidade, ela necessita de governança, né? Particularmente, por exemplo, na empresa, também nas questões públicas e de governo, ou seja, e tem que ser, não adianta você querer fazer diferente, tem que ser top-down, tem que ser de cima para baixo. Que se, por exemplo, uma empresa não tiver um gestor, uma pessoa que realmente puxe, né, a questão da acessibilidade, a coisa não vai acontecer embaixo. Então tem que ser um gestor que realmente esteja numa condição, naturalmente ele ter os recursos financeiros, né, equipes para poder fazer isso, né? E também as boas práticas mostram que um instrumento para você poder medir, né, como é que está evoluindo essa acessibilidade, são hoje os modelos de maturidade de acessibilidade que a gente tem, né, que a própria W3C, agora em 2022, ela lançou lá nos sites dela, está lá demonstrado, como também tem ações de grupos que já fizeram antes da própria W3C, como eu dou, por exemplo, o Business Disability Forum, lá na Inglaterra, o UK, que ele tem o padrãozinho chamado AMM, e que várias e várias empresas, grandes empresas, inclusive a Microsoft, Google, Apple, eles estão lá nesse grupo, né? E utilizam essas medidas lá, desde o modelo inicial, o modelo básico, até o otimizado. Então, à medida que que a empresa vai conseguindo fazer questões, atingindo as atividades de acessibilidade, ele vai crescendo nessa escala, né? E eles vão tendo essas referências. E quando eles fazem essa verificação, não é só de questão dos produtos de software, de sistemas e tal. Ele verifica, por exemplo, a questão de você trazer pessoas, contratar pessoas que têm pessoas com deficiência, a estrutura que você dá para ela dentro da, da empresa, né? Toda uma série de atividades e ações que favorecem ao conjunto, né, que a acessibilidade realmente possa existir ali naquele ambiente, com treinamentos, com condições de todo o grupo entender o que é acessibilidade. Então, não é uma coisa que você faz de uma hora para outra, né? Você precisa ter uma governança e também tem que ter
uma série de atividades, ações que façam com que essa acessibilidade possa evoluir ao longo do tempo, né? É isso que eu tenho como contribuição aí para vocês, aí vocês podem falar um Muito pouco bom, mais. Arturo. Até um ponto que você trouxe aí bem importante, que para dar segmento aí na sua fala, que é de fato a gente alcançar, né? A gente promover a acessibilidade dentro de uma organização. O, a minha pequena experiência que eu tenho, né, com acessibilidade, o que, que eu já vejo, o que eu já vi, o primeiro ponto é, muitos pensam assim que acessibilidade, né, é apenas para as pessoas que têm algum tipo de deficiência, né? Eu sempre trago isso, também é importante, mas não é só apenas para esse público, né? A acessibilidade são para todos nós. A gente acabou de ver aí que aconteceu aqui antes da reunião, né? A gente teve um pouquinho aí problema de acessibilidade. Então a pessoa já pensa em acessibilidade, pô, pessoas que têm deficiência. Mas eu sempre falo, não, é de fato para todo mundo, né? Para todo da nossa sociedade. Eu sempre trago também o exemplo. Pô, hoje eu estou aqui, estamos falando aqui, estamos tendo esse painel, só que amanhã eu não sei, pode ser que amanhã eu tenha uma limitação física, quebra um braço, eu utilizo apenas o meu mouse para poder fazer movimento. Mas será que tudo que eu faço hoje, né, tudo que eu acesso, né, seja aqui no meu computador, eu vou conseguir fazer apenas utilizando um teclado? Então, assim, isso também favorece nós, no nosso dia a dia. E quando a gente fala de alcançar, né, acessibilidade, quando a gente fala de organização, né, igual o Túlio trouxe aí, eu trago muito também sobre o ponto que a gente precisa conscientizar, né, a empresa, as pessoas, as equipes. Então, eu trago qual seria o primeiro ponto que eu identifico, né, quando a gente fala de acessibilidade dentro de uma organização. De fato, é a conscientização, porque assim, não adianta a gente trazer ferramentas, a gente falar de política, falar do que vai ser feito ali, um processo, um projeto, sendo que as pessoas não estão conscientes, né? Então as pessoas não entendem, ou de fato, quais são os princípios da acessibilidade, né? Como que a gente podemos implementar isso dentro dos projetos? Por que é importante? Né? Então, assim, essa conscientização é muito importante a gente ter nem todos os pilares da equipe, quando a gente fala da empresa, né, quando a gente fala de companhia, para a gente conseguir atingir de fato, né, garantir, né, que nossos produtos, seja ali a parte de tecnologia, estejam acessíveis. Então, assim, hoje atualmente eu trabalho na parte de tecnologia, né, então ali eu trabalho na empresa, né, que trabalha na parte de qualidade, né, de software, e a gente trabalha muito nessa questão, né, de tecnologia. Então, isso que eu trago mesmo na organização. Né, tanto o que eu também já participei ali das outras empresas, né, com parte de promover essa cultura de acessibilidade. Inclusive, esse é um ponto também que a gente está trabalhando também nesse momento agora, né, tipo, trazendo acessibilidade, criando ali um projeto, um plano, conscientizando as pessoas, quem nós vamos envolver, quem são as pessoas que vai ser envolvida nisso. Então, assim, esse é um ponto importante também da gente começar, né, primeiro ponto, conscientizar as pessoas. Acho que esse é um ponto importante também quando a gente fala de promover uma organização, né, uma cultura de qualidade, de acessibilidade dentro de uma empresa. Isso. Eu tenho, eu diria assim, que a gente, desculpa a palavra, mas é a palavra que me vem mais no momento, que a gente tem que quebrar essa ignorância, né, e o desconhecimento das pessoas, das equipes com relação ao tema, né. Promovendo o que você acabou de falar, a divulgação e o conhecimento, né, através de quê? Através de palestras, de cursos, oficinas, e principalmente estimular a empatia junto a esses colaboradores, né, principalmente, mas também não só eles, também com relação aos nossos clientes, fornecedores e parceiros, todo mundo tomar essa consciência, né, para que a gente possa desenvolver, né, essa questão da acessibilidade, no que eu digo, nos nossos corações e nas nossas mentes, ou seja, passar a ser essa acessibilidade um assunto natural, normal, que flui como qualquer outro assunto, como, por exemplo, a questão de segurança, né. Então eu acho que é por aí que a gente tem que quebrar essa limitação, essa barreira do conhecimento, né, a empatia, principalmente, você se colocar no lugar do outro para, saber a dificuldade que a pessoa tem de acessar, né, a informação, por exemplo, ou não só isso, com relação à questão de tecnologia da informação, mas da pessoa de poder, por exemplo,
vou aproveitar, Sérgio, aqui, é um cadeirante entrar, né, numa sala que a cadeira não passa na porta, por exemplo, né? Ou querer usar um banheiro e não ter condição, né? Então, a acessibilidade é muito mais ampla do que simplesmente a questão de WCAG e outras coisas mais. Ela é bem mais significativa a nível mais amplo, né? Essa opinião minha. Não, muito bom, com certeza. Só um ponto aí que tu trouxe, Antúlio, sobre empatia, é a palavra que eu sempre trago junto com acessibilidade. Se for dizer qualquer palavra que você pega, que você colhe, é empatia. Eu sempre trago isso. De fato, a gente, né, se colocar no lugar do outro, né, não só, provavelmente na área que a gente desenvolve ali, parte de tecnologia, na hora que eu estou desenvolvendo, criando ali minha aplicação, pô, né, não criar apenas por criar, entender, pô, qual que é o meu público que vai usar essa funcionalidade que eu estou desenvolvendo, né? A gente já sabe quais são os públicos, a gente tem algum tipo de pessoas, né, que tem um tipo de limitação física, uma deficiência visual, né? Ou seja, a gente já começar a pensar nas pessoas, ter essa parte de empatia, que eu sempre trago também quando a gente fala de acessibilidade, é uma chave também muito importante para a gente começar a conscientizar, sabe, o que é de fato acessibilidade. Muito importante, Túlio. Eu gostaria de fazer 2 comentários do que vocês estão falando, antes de a gente entrar já para a nossa próxima pergunta. A primeira, até trazendo ao que a nossa palestrante anterior, as duas, né, a Amanda e a Aline, elas estavam comentando a questão que nas faculdades não se falam sobre isso. Então, chega-se para dentro da empresa e ali o movimento interno é que faz permitir de cada um para poder começar a pensar na acessibilidade dentro da organização. Então, quando a gente fala, e aí rescatando, né, o que o Antúlio falou em questão das políticas públicas, eu não sei se vocês, se todos sabem, mas antigamente existia, sim, cursos universitários voltados para a inclusão. Hoje não existe mais. Em alguns cursos, existem a obrigação de ter algumas disciplinas falando sobre acessibilidade, e assim, majoritariamente Libras, e outros assuntos nem sequer se conversam. Então, existe essa deficiência quando chega na educação, para poder chegar até a empresa, então acaba sendo um esforço do profissional para poder implantar isso. Então, queria fazer essa observação de vocês, e quando vocês falam em empatia, e aí os dois falaram, tanto o Rafael como o Antúlio, eu acredito muito nessa questão. Só que quando a gente fala de inclusão, existe um cuidado maior, né? A gente se colocou como nós, quando a gente não tem uma necessidade especial ou uma deficiência, a gente não consegue imaginar o que é se colocar no lugar do outro. A gente sabe que precisamos dessa sensibilidade, sim, de colocar, mas perguntar para o outro, né, para quem realmente está passando, o que fazer. O exemplo, acho que clássico, que se tem isso, para a gente poder demonstrar o que eu estou tentando falar, que foi situações que eu tive muito tempo atrás, e que eu só percebi realmente que não era só a questão da empatia, mas perguntar para o outro o que é que ele quer. É a questão de ver um cego atravessando a rua. Ele precisa que você empurre, a gente já viu até, infelizmente Sim. Eu vi isso na minha infância, o pessoal empurrando, né, a pessoa, ele ficou tão assim, me coloquei no lugar do outro, mas para poder tentar chutar de qualquer forma. Só que ele não precisava daquilo, e aquilo até acaba atrapalhando. Então, eu acho que sem empatia não se começa nada. Mas quando tem, a gente percebe, quando está falando de inclusão, que é essa empatia, mas realmente perguntando a comunicação, a forma de comunicar, seja através de Libras, seja através da fala, seja outra pessoa que conhece, ou a gente estudar para isso, é que pode realmente fazer essa diferença e essa conexão. É por aí? Vocês acreditam que é um pensamento ok ou não? Queria que vocês comentassem. Na verdade, a pessoa com deficiência, ela quer autonomia sempre, né? Então, o atravessar da pessoa cega, ela já tem a forma dela fazer, né? Tirando o fato de ser a primeira vez que ela vai tentar atravessar, mas assim, o dia a dia dela já está traçado ali, ela já sabe, né? E a gente tem que respeitar esse limite dela. Infelizmente,
é como eu falei, botei entre aspas, a ignorância, de um modo geral, da população, não percebe esse tipo de coisa, não foi preparada mesmo até para raciocinar nesse tipo de linha. Você vê, a própria universidade não oferece as condições de conhecimento para que os profissionais possam trabalhar melhor a questão da acessibilidade, né? Eu tenho uma experiência boa, positiva. Eu fiz mestrado e também doutorado lá no Centro de Informática. E o professor Alexandro Gomes foi que jogou a gente assim contra a parede. A disciplina era Interação Humana-Computador, IHC. Ele chegou e disse assim, olha, vamos trabalhar agora nessa cadeira a questão da acessibilidade. A gente não sabia nem para onde ia, né? Cada grupo, nosso se dividiu em grupo, trabalhou uma natureza de deficiência. Pessoa cega, pessoa surda, né? Pessoa com dificuldade física. Isso foi uma grande semente, né? Que foi lançada. Tanto é que eu estou aqui com vocês hoje, graças ao professor Alex lá no passado, que nos estimulou, nos deu a condição, fez a gente pensar fora da caixa, né? Que ele podia dar disciplina IHC de uma forma tradicional, e não estava, né? Ele realmente mexeu com a gente, é uma pessoa super legal, que eu tenho uma admiração muito grande. Ele é uma pessoa que tem formação em tecnologia, mas também é um psicólogo, é um cara que estudou na França, é um cara que tem uma visão de mundo, de pessoas diferentes, e trouxe isso para a gente, né? Então, foi muito bom. Todo o nosso grupo hoje terminou trabalhando com acessibilidade, seja com aqui, por exemplo, no SERPRO, eu tenho pessoas desse grupo que estão em Portugal, que trabalham, tem pessoas que foram até pré-fundadores dessa solução de Libras, que foi apresentado hoje, foi um dos pioneiros nessa empresa. Então, foi uma semente que deu muitos frutos, mas a partir de quê? Da educação, como você bem colocou, Zuleika. Então, tem não só nas escolas de tecnologia de informação, mas nas escolas de educação, na escola médica, na escola, nos vários locais onde possam estar você interfaceando com pessoas com deficiência, né? Então, e essa coisa ser natural, né? O exemplo que eu tenho interessante e bonito é que meus filhos, na verdade eu tenho filhos já maiores, eu também sou avô. Eles já é natural deles, desde pequenos, meus filhos, conviver com muita tranquilidade com pessoas com deficiência, amiguinhos com deficiência. Na minha época era uma coisa assim, primeiro que eles nem iam para as escolas, né? Hoje em dia eles estão em todos os lugares, graças a Deus, né? Ocupando o espaço deles, mas houve época que eles, entre aspas, tinham até vergonha, né, de ter aquela determinada deficiência e não tinha as condições para eles aprenderem, né? E hoje é bem natural, bem tranquilo, muitos casos que a gente tem de transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, né, autismo, entre outras questões de natureza de acessibilidade, e que essa geração nova, né, já convive isso com mais naturalidade, né? Então, quisera as nossas escolas, né, realmente melhorarem os currículos dela e possam estar trabalhando não só nas faculdades, até mesmo, se você imaginar, lá nas escolas do primeiro, segundo grau, sem nenhum problema, né? Então, eu acho que isso passaria a ser o que a gente está puxando aqui, ser bem natural e normal, né? Que é isso que eu Eu penso. acho também um ponto, como meu amigo Túlio trouxe aí, complementando, justamente é isso, até o que a Zuleika trouxe ali, né, sobre a faculdade, né, a gente não ter esse ponto. Eu também passei por isso. Então, quando eu me formei, quando eu fiz faculdade, eu não vi nada de acessibilidade. Então, eu precisei, igual eu comentei com vocês, né, tá no momento ali, né, já estava informado, já estava trabalhando, comecei a me preocupar com os usuários e comecei a entender, estudar um pouquinho mais, aí eu vi, pô, existe acessibilidade. Existe acessibilidade para front-end, pessoa desenvolver para pessoas, né, que utilizam leitor de tela, enfim. Eu precisei disso, não foi lá na faculdade. Aí, até nesse meio tempo,
Por isso que eu falo também que um dos pontos é falta de conscientização, falta de entender mesmo. Eu perguntei para um professor de uma faculdade o que era acessibilidade, se eles traziam a acessibilidade ali no dia a dia. Aí a primeira coisa ele me perguntou, mas o que é acessibilidade? Então, assim, esse foi um ponto também que me chamou a atenção, de fato, entender, pô, a falta mesmo dessa pessoa ter o conhecimento. Então, assim, não só ele, mas também a gente vê ali que da organização que está ali por detrás, né? Por exemplo, da faculdade. Então, assim, falta de padrões também eu trago como um dos pontos importantes, né, nessa classe, né? Então, assim, quando a gente não tem padrões claros, definidos, a gente começa já a tornar ali algo assim mais, né, um pouco mais difícil, né, de levar em consideração o que de fato é acessibilidade, né? Então, por exemplo, ter uma grade curricular, vamos desenvolver ali, trazer, né, um curso para uma faculdade. Pô, mas será que naquela grade curricular, né, tem alguma coisa padrão, tem algum tópico voltado para acessibilidade? Por que não tem? Será que as pessoas estão preocupadas com isso também nas faculdades, sabe? Não só na faculdade, né, igual o Antônio trouxe também, mas também nas escolas. Eu vejo muito assim hoje. Teria que estar nas escolas públicas, em todos os lugares, a gente uma disciplina que foca ali, sabe, que traz essa conscientização das pessoas. Por isso que eu até o primeiro ponto eu trouxe ali na organização, conscientização. Acho que é um ponto importante. Dado que todos têm essa conscientização, a gente começa já a estar mais, né, acessível, ter acessibilidade no nosso dia a dia. Mas é muito importante mesmo isso que tu trouxe, o Zuleika. Só um comentário antes de você colocar a próxima pergunta, Zuleika. O meu ensino básico, né, a primeira série foi na década de 90, né? Então, ali na década de 90, a gente ainda não encontrava acessibilidade. Escola pública não era comum, né? Hoje, nos currículos da escola pública, você já tem toda a inclusão, tem, às vezes, professor que vai acompanhar o aluno que tem alguma necessidade. As escolas passaram a ser estruturalmente na escola mesmo, né, a levar em consideração o aspecto de acessibilidade. Então, isso é importante. Eu acho que quando a criança está lá pequena e tem o contato ali, é o melhor momento dela aprender a lidar, aprender a criar essa empatia que a gente comentou. Acho que ali é bem importante. E por último, acho que o Antônio comentou ali do IHC, aí eu me lembrei, na minha graduação, a minha foi em ciência da computação, a gente teve a disciplina de IHC e lá a gente trabalhou esses temas. Então, na disciplina, na época, os temas eu lembrei, mais cedo o pessoal comentou aqui do DOSVox, era um dos softwares que a gente avaliou na época, além de outros sistemas, né? E é fundamental, acho que hoje aí pegando TI, né? Independente da área, ciência, computação, sistema, engenharia, etc. Acho que assim como todas elas querem ter lá uma disciplina de IA, né? Porque tá na moda. Acho que uma disciplina de IHC, né? Que acho que até eu lembro que até mudaram o nome. Antigamente era interação humano-computador, depois teve uma variação. Mas é importante ter esse tópico e abordá-lo, né? Sim, com certeza. Bom, então agora vamos avançar um pouco, considerando que as pessoas conseguiram esse acesso à organização. Então, a acessibilidade se tornou real e nós estamos vendo isso em alguns casos até concretamente. Então, como que a gente pode garantir que esses colegas, né, o PNI, tenham as mesmas oportunidades de uma carreira profissional, de uma promoção, de um cargo de confiança dentro dessas organizações? O que vocês pensam sobre esse viés? Eu posso começar? Pode falar. Tá, tudo bem. Eu acho que a gente tem que imaginar que tem que, desculpa a redundância, começar do começo, né? Então, desde o recrutamento, né, de pessoas para o trabalho, né, seja ele no mundo público ou no mundo privado, né, você tem que já trabalhar essa questão de trazer essas pessoas, né? No caso do concurso público, a lei garante, né, que uma quantidade X de vagas sejam destinadas à presença de pessoas com deficiência, seja que natureza for lá. Então, já a lei garante, como também na empresa privada, dependendo do volume de funcionários, você tem um percentual que deveria ser
ter de pessoas com deficiência. No caso do concurso público, minha opinião, por exemplo, é que você deveria, inclusive, ter no próprio, nas questões que são exigidas lá nas provas, né, do concurso público, você ter questões que se referissem à acessibilidade, né? Até porque já força quem vai fazer o concurso a ter um entendimento sobre o assunto, né? No caso da questão da empresa privada, né, você preencher vagas de PCD, não por preencher, simplesmente falar, não, eu preciso de 3 pessoas aqui PCD ou 4, e botar, mas de acordo com o preparo e o nível dele. Eu sei, eu tenho contato com pessoas que as empresas querem você com uma boa formação, um curso superior, eh, uma pessoa que tem uma formação boa de preparo com deficiência, aí quer pagar ele um salário mínimo e trata você da mesma forma, com todo o respeito que eu tenho, a pessoa que faz um serviço geral. Então não pode. Então você tem que ter, naturalmente, de acordo com o conhecimento da pessoa com deficiência, dar a ele a oportunidade daquilo que ele está preparado para fazer, inclusive tendo a remuneração adequada, né? E naturalmente você precisa o quê? Lá dentro, né? Você recebeu a pessoa com deficiência, você tem que adequar os teus ambientes, né? As ferramentas que ele vai utilizar tem que ser adequado. Você também preparar as pessoas lá para receber essa pessoa, para respeitá-la, para ajudá-la, né? É, ou seja, você tem uma infraestrutura que dê condição aquela pessoa se desenvolver, né, ter a condição de mostrar o potencial dela, né. Não é colocar ele lá sentadinha numa cadeira, olhando para a parede, não, eu tenho ela só porque eu tenho que cumprir a cota de PCD e, não faz sentido isso, né. E o que a gente mais vê e mais tem de reclamação de pessoas com deficiência é esse tratamento grosseiro, né, inadequado. Lógico que tem exceções, tem empresas que não fazem isso, né, mas as empresas normais, comuns, fazem isso, né. E, naturalmente, até uma preparação dos gestores que vão receber esses funcionários com deficiência, né, de saber tratar com eles, né, e fazer avaliações justas, né, nos seus desempenhos em relação aos demais colegas, né, usar uma medida correta, né, e equilibrada, né, daquilo. Então, é a minha opinião. Eu acho que começa lá na busca da pessoa e no dia a dia dela, né, na empresa, com as condições adequadas que ela precisa, né, para poder exercer a sua condição de trabalho, né, o seu potencial. Eu acho que é bem esse ponto também que o meu amigo Antônio trouxe. A gente pensa, né, em oportunidades, né, a gente fala de carreira profissional, eu vejo muito isso também, desde a parte mesmo que a gente está trazendo ali, recrutamento, começar a nossa seleção, né, começar com as pessoas ali, entender todo o nosso público, né, e a gente focando ali em acessibilidade, eu vejo muito assim, com a gente falando da parte física, né, e a parte tecnológica. A parte física, né, é claro, a gente tem que ter todas as nossas instalações está acessível, né? Então a gente tem rampas, elevadores, né? Essa empresa tem né, outros andares para a pessoa conseguir transitar. Então assim, ter banheiros adaptados, foi o que a gente já comentou aqui também, né? Isso também é um ponto de oportunidades, né? Para essas práticas de inclusão. E também vem na parte de tecnologia, na parte tecnológica, né? Então foi até que o nosso amigo Túlio trouxe, que de fato a gente permitir, né, que as pessoas consigam utilizar nossas ferramentas do nosso trabalho, né? Então, enfim, será que todas as nossas ferramentas, né, estão acessíveis, né? Então, para todo o nosso público, por exemplo, tem um funcionário nosso, né, que tem uma tipo de deficiência visual, o outro não tem, ali vai ocorrer uma promoção, né, um tipo de mérito, mas será que o mérito que um ganhou foi de fato porque ele não conseguiu, não alcançou nenhuma barreira e o outro ficou para trás porque teve uma barreira no software, seja ali utilizando o leitor de tela, não conseguir fazer um trabalho de fato que seria de ponta a ponta para ele conseguir mostrar aí que ele fez. Enfim, a gente dá essas oportunidades, né? Então, enfim, o primeiro ponto é mais isso mesmo. Eu vejo muito nessa parte de, né, a gente adotar tecnologias acessíveis.
na parte física também a gente adaptar todo o nosso prédio, nossa organização, né, para essas pessoas. E também eu vejo muito com essa parte de a gente capacitar, né, a gente dá treinamentos. Então, assim, tanto capacitar as pessoas que entram, né, igual o Túlio disse, mas também as pessoas que estão dentro da nossa empresa, né, as pessoas entendem, né, como que as outras pessoas, né, que estão ali, que têm um tipo de deficiência, utilizam a nossa aplicação, o nosso produto. Será que eu consigo, eu entendo, né, como que ele faz, que ele navega, enfim, a gente também dá capacitação, treinamentos, né, e a gente começar também a trazer isso como fomentar, né, a palavra, né, a inclusão nas empresas. Então, acho que isso também é um ponto muito importante para a gente conseguir ter, né, oportunidades, igualdade para todos, digamos assim, né? Acho que é bem essas palavras, né, que o Túlio trouxe também, o que eu enxergo também, né? E a gente ter isso como tudo junto, né? A gente até falou de empatia, eu acho que é muito nisso, né? A gente ter empatia, se colocar no lugar do outro, entender, dar oportunidades, né? Só que a oportunidade tem que vir, né? Mas o mérito ter recebido, ser reconhecido para todas as pessoas, né? Então, já vejo muito nisso. Eu vejo uma promoção, um mérito que veio de uma pessoa que não tem uma deficiência, de uma pessoa que tem, né? Mas ali foi um mérito voltado a algo que ele conseguiu fazer e outra pessoa não conseguiu, de fato, por causa de uma barreira, seja na aplicação do produto, aí já não vejo como mérito de fato igual para os dois, né? Então, é isso que eu vejo também, né? Então, é oportunidade. A gente conseguir atingir todo o nosso público, né? E ter conscientização. Acho que é um ponto, palavra importante também que eu sempre trago, né? Show de bola. Aproveitando até que a gente passou ali sobre os desafios, né, que permeia cada um ali dessas camadas ali, né, tanto da parte da empresa, de trazer uma iniciativa ali top-down, pensar na questão da cultura mesmo de pessoas, né, de ser receptível, de dar ali a atenção e estrutura, né, para que seja acessível a todos. Quais dicas que você, Rafa, Antúlio, também dão para as pessoas vencerem esses desafios, né? Seja no âmbito mais pessoal, familiar, ou trazendo até para organização, né? Quais as dicas que vocês dão para que aquelas pessoas que querem trazer a cultura de qualidade ali para o seu contexto e tem esses desafios, quais as dicas que vocês trariam para elas de como vencer? Acho que eu posso começar aqui trazendo um primeiro ponto. Claro que um primeiro desafio que eu vejo, a primeira barra, é aquela falta de conscientização, igual eu trouxe para vocês, né? Então, assim, a dica que eu dou, que eu posso trazer, quanto mais a gente conscientizar as pessoas, né, o que é a cultura de acessibilidade, o que é acessibilidade, é um item muito importante. Porque, assim, a pessoa tendo a conscientização, ela entendendo de fato o que é acessibilidade, a gente vai começar a pensar também de um outro tipo de barreira, que seria a falta de recurso. Então, assim, beleza, eu estou consciente do que eu estou pensando, do que eu estou trazendo ali de acessibilidade, só que eu vou começar a brigar com algum tipo de recurso, né, para eu conseguir ter um tipo de investimento para eu trazer acessibilidade na minha empresa. Então, se a gente já começar a falar de recurso lá no topo, só que nós não temos conscientização, as pessoas não vão atrás de buscar investimento para trazer ali para acessibilidade. Então, assim, um dos pontos que eu vejo, assim, como, né, tipo de barreira, de fato, é a conscientização que resulta ali na falta de recurso, né? Igual eu trago para vocês, mas é muito importante a gente ter isso em mente, sabe? Quanto mais a gente fomentar isso dentro da empresa, o que é acessibilidade, né? A importância que ela tem, né? O valor que ela vai ter lá na ponta, no final, né? A gente vai ter já um ganho muito grande ali para a empresa. Então, acho que esse é um ponto importante que eu vejo também de barreira, né? O que a gente pode dobrar. Outro ponto que eu vejo também de fato, é ali a resistência que a gente tem ainda nas mudanças, né? Então, as pessoas, né, ter um tipo de resistência né, de mudar, né, adaptar as mudanças da forma que ela está, da forma que precisa ser feito. Então, por exemplo, a gente vai precisar mudar todo o nosso front-end, nossa aplicação, porque não foi focado ali para quem utiliza leitor de tela. Então, assim, é importante também a gente pensar que essas mudanças, né, a gente precisa resistir a essas camadas para lá na frente a gente ter um ganho, né, muito grande para a empresa. É o benefício que está por detrás. Né? Então, isso é um ponto também que eu vejo muito importante e, infelizmente, outro ponto também é a parte de preconceito. Então, infelizmente, ainda não gostaria que acontecesse, né, mas isso também tem algum tipo também de
não podemos ter também, deixar a barreira de preconceito, né, colocar, né, como, o preconceito como se fosse uma barreira também, né, para a gente conseguir ter, né, todo essa cultura de acessibilidade na nossa empresa. Então isso pode levar com a falta de empatia, né? Então isso é um ponto também muito importante. Quando a gente não tem empatia, a gente não pensa no lugar dos outros, também a gente começa também a fomentar essa parte também de entender, né, como que tá ali, como que outra pessoa consegue utilizar os mesmos recursos que nós. Então acho que os pontos que eu trago também, resumidamente, seria mais esses dados para a gente conseguir atingir, para a gente não conseguir deixar essas barreiras entrar na nossa empresa, né, e a gente não conseguir trazer a cultura de acessibilidade na organização. Eu dando continuidade ao que você falou aí, Rafael, eu vou um pouquinho mais além e digo o seguinte, que quando o bolso dói, a coisa funciona, tá certo? Então, a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, que está aí, né, firme e forte, e já tem todo um aparato para fazer cobranças nas empresas que tem que ser atendida, né? A gente, graças a Deus, ouviu hoje, no início das palestras aqui, que tem já tramitando, né, um projeto de lei que vai também fazer com que o bolso, tanto público como privado, com relação à acessibilidade, tá, ele ainda está correndo, mas no momento que isso entrar, então tudo vai ter que se arrumar, porque a pessoa não vai querer ser, a empresa, seja pública ou privada, vai querer ser multada pelo órgão X lá que vai verificar isso, né? Ou pelas denúncias, etc. Então, aí, nesse sentido, a coisa realmente vai se encaixar e funcionar redondamente, né? Que vão ter que correr atrás do prejuízo, se não tem. Se já tem, ótimo, vai haver uma arrumação. Mas eu vejo, infelizmente, muito nisso, nessa questão da cobrança financeira, né? Leva a ações realmente em busca, nesse caso aí específico, para acessibilidade. Um belo dia, a Lei Geral de Proteção de Dados ainda não cobrava, o pessoal ia devagar, mas agora tem um órgão que cobra, então a turma corre para que o código, todo o material lá, o negócio funcione. Então, eu vejo também que vai ser uma grande alavanca para poder que isso ocorra, aqui particularmente no Brasil, né? Infelizmente não poderia ser assim, né? Não deveria, Não né? deveria, né? Eu tenho um ponto importante da falta de conscientização que eu acho que leva muito nisso. Então, por que já não criar agora acessível, esperar acontecer isso para poder adaptar Sim, dentro da empresa? E lá na frente concordo. também gera mais custo. É igual a gente sempre traz aí na regra de Murray, né? Para quem conhece ali qualidade de software, quanto mais a gente encontra o bug lá na ponta, no usuário final, fica No mais caro final, para o produto, para a empresa. Mesma coisa acessibilidade. Então, pô, precisa passar pelo front-end, precisa passar pelo desenvolvimento para chegar lá na ponta. Quando tiver em produção, pô, chega uma lei aí, né, igual já existe LB, claro, mas seja aí, precisa ser feito agora, igual o Antônio falou. Vamos fazer toda a correção porque vamos ter uma multa, vai gerar custo, vai doer no meu bolso. Aí sim eu vou lá e faço a correção. Por que não fazer agora, né? Então é bem esse ponto também que a gente traz, falta de conscientização, né? Acho que a palavra também é bem isso. Eu acho que essa fala final do Rafael, ela é o título do painel, né? É o by default, vou começar do começo, né? Não vamos deixar o problema estourar lá na frente, né? E essa questão do só quando doer no bolso, né? Que o Antônio falou, infelizmente, assim, é o que acontece, né? A da LGPD é um exemplo clássico. Ok, tem a lei, agora vamos cobrar. Então as pessoas começam a correr atrás, né? Embora na parte de acessibilidade, a lei já é mais estável. Acho que desde a Constituição de 88 que você teve ali uma reformulação e a questão da acessibilidade, de inclusão, começou a ser tratado, né? Acho que temos que começar a cobrar, né? Vamos começar, se cobrar vai ser a solução. Acho que governo e entidades aí precisam começar a cobrar, denunciar, apontar, olha, esse sistema aqui não é acessível, esse outro aqui não permite que as pessoas interajam. Acho que a gente precisaria disso, né? Mas está fechando o nosso horário, acho que era 18h20.
Um último ponto é se tanto o Antúlio quanto você, Rafael, teriam alguma recomendação de literatura, site, acho que vocês tiverem algum material depois para indicar e deixar, talvez não lembre agora, mas queiram deixar no chat para as pessoas, seria bacana. Eu até separei, inclusive gostaria de, vamos dizer assim, vender nosso peixe aqui, que é do Serpro, né? Exatamente nossa equipe lá, né, trabalha com a questão do padrão digital de governo, e nós temos o Design System, né, que é nosso sistema que oferece uma série de recursos para que, tanto do ponto de vista de facilitar, né, os desenvolvedores, particularmente da área de governo, né, a seguirem o padrão, né, até porque a gente já tem componentes prontos, a gente tem templates, nosso trabalho é muito de dar essa infraestrutura para que as pessoas possam desenvolver de um modo eficiente, né, e padronizado, principalmente padronizado, as soluções de governo, seja para web ou para o mobile, né? Então eu vou colocar aqui para vocês e posso até comentar, licença aqui, algumas coisas que eu selecionei aqui. Deixa eu colocar aqui. Tá, não está muito elegante aqui não, mas eu estou sugerindo aí consultar o Google, né, pelo item padrão digital do governo. Vocês vão cair lá no nosso site do Design System. E além do próprio site, a gente tem uma wiki, né? A gente tem uma comunidade no Git, né? E também no Discord. Então, nossa solução passou a ser pública, a gente oferece e as pessoas podem contribuir, né? Seria muito bom quem puder nos ajudar nessa construção aí, né? Eu particularmente tenho o item aí para a comunidade lá no Discord, que é onde é discutido, né, as questões. E eu também recomendo fortemente o site do Movimento Web para Todos, que também é muito rico, muito instrutivo com relação às pessoas que querem trabalhar com acessibilidade, e as cartilhas lá do Centro de Estudos sobre Tecnologia Web, que é da cweb.br, e internacionalmente o site do WebIM, que também tem um material muito bom, interessante, inclusive estatísticas sobre o uso de acessibilidade. Então, eu gostaria de contribuir, né, e convidando vocês a conhecerem o padrão digital de governo. A gente está, acho que próxima semana, a gente está colocando no ar uma versão onde cada componente a gente vai dar uma ênfase em acessibilidade, além do design e da construção. A gente criou uma aba especial lá para falar sobre a acessibilidade daquele componente. São mais de 30, 34, 35 componentes que a gente tem lá, além de ter uma referência inicial sobre o assunto acessibilidade para quem ainda está começando. Então, nós aqui do Design System, particularmente do Serpro, a gente está assim, muito focado, com muito interesse de que esse assunto seja realmente conhecido e possa ser utilizado, né, pelas soluções de governo, tanto federal como estadual ou municipal que queira seguir, né? E está lá disponível. É minha contribuição aí. Eu acho que saiu aí, não sei se está disponível. Eu acho que eu cheguei a jogar, não. Deixa eu Não apertar aqui apareceu no dentro. chat ainda. Tá, desculpa, pronto. Chegou agora. Por isso que eu achei tão desorganizado. Mas tá aí direitinho os links, tá? E a minha sugestão aí. Não sei se Rafael tem outras. Eu também, esse mesmo ponto que você trouxe ali, Antônio,
Isso aí também é importante. Eu até trouxe ali o webbing que tu trouxe ali, eu mandei no link ali para vocês. Coloquei também ali sobre o Norman, né, o Nilson. Ele também é uma das referências que eu também sempre trago, que eu estudo ali sobre isso. Quando eu comecei também a entender o que é acessibilidade, aprendi muito com o Nilson, um cara que tem muito conhecimento, trouxe ali também o site dele, né? E também, por fim, eu trouxe ali a W3, né? Que ele também tem as guidelines ali explicando, também é um material muito bacana. Fora esses que o Antônio trouxe também, sensacional. Então, acho que material dá para compartilhar também esses pontos. Antônio, só para confirmar, aqui no chat ainda não apareceu. Para vocês apareceram? Agora apareceu aqui, do Antônio, para mim apareceu. Apareceu? Pronto. De 1 a 5. De 1 a 5, isso. Apareceu aqui. Acho que ele só tá de um pouquinho devagar. Daqui a pouco chega. Teve hora que travou, vocês pararam, eu digo, poxa, caiu a rede aqui. Um delayzinho aí. Tranquilo. Maravilha, então, né? Eu acho que assim a gente encerra com chave de ouro aqui o painel, né? A gente agradece demais, Antúlio, Rafa, pela participação. A Águida também, que infelizmente houve alguns problemas técnicos ali, mas ela acabou não conseguindo participar de forma mais interativa conosco, mas a gente também agradece ali o tempo, né? E é isso daí, a gente... E nós agradecemos, né, a oportunidade que Sérgio, né, James, Zuleika nos deram para trazer essa nossa opinião, essa participação. E estamos abertos aí para, em outras oportunidades, também poder contribuir com vocês no TDC ou em qualquer outro local. Boa. Mandei seus LinkedIns aqui também para o pessoal ir se conectando. A gente já tem as conexões ali, né? Mas para o pessoal que está aqui acompanhando também, não deixem de seguir ali o Rafa, o Antúlio, para continuarem ali, a gente mantendo esse networking. Eu quero agradecer também a oportunidade, né, o convite que o James trouxe, um painel de acessibilidade, um tema que eu gosto bastante, né, tema que estou aprendendo muito também no dia a dia. E quero agradecer a todos também, porque assim, eu vejo que é um trabalho fantástico que vocês fizeram, foi dedicação, foi horas desde que vocês estão aqui o dia inteiro para falar desse assunto, para trazer para as pessoas, conscientização, que é o ponto que eu trouxe. Então quero parabenizar todos vocês também, tanto a organização, quem está por detrás, né, a galera do suporte, muita gente ali trabalhando que a gente não consegue ver aqui, mas que de fato está contribuindo com tudo isso. Então quero agradecer a todos vocês a oportunidade e quando precisar também, estamos aí. Gosto de falar um pouquinho sobre esse tema. Parabéns. Parabéns, galera. Perfeito, pessoal. A gente que agradece. Um abraço a todos. Abração, tchau, tchau. Obrigada, gente. Falou.